Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho de hoje. Hoje, quarta-feira, dia 19 de abril, que coisa boa poder gravar mais essa mensagem do Evangelho para vocês. Nossa, hoje estamos num dia bucólico. O local onde eu estou está nublado, né? Agora é pouco menos que 7 horas da manhã. Eu já estou um tempão acordado e refletindo sobre o passado, né? Indo em lembranças profundas. E que coisa boa, né, gente? A gente poder lembrar do passado. Hoje eu queria compartilhar um pouco dessa história com vocês. Vocês já ouviram falar em Arnaldo Rocha? Eu imagino que a maioria não. Muitos espíritas, inclusive, não conhecem Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, que desencarnou recentemente, foi um homem extraordinário, com uma vida muito, muito bonita, né? Ele, durante quase 60 anos, foi amigo íntimo de Chico Xavier, convivendo com o Chico, trabalhando de uma maneira profunda com o Chico, né, pela difusão do bem da humanidade. E ele é conhecido também como tendo sido o marido da benfeitora espiritual Meimei. Essa benfeitora que cuida de crianças no mundo espiritual, que é referência, né, de doçura, de bondade, de amor. Meimei, gente, nos é apresentada nos livros de André Luiz, Entre a Terra e o Céu, especificamente, na personagem Blandina. É um ser celestial de muita luz que no mundo maior ajuda a curar as almas enfermas. Ah, são lindas as histórias do Evangelho. Meu Deus, como são lindas. Mas por que eu estou compartilhando essa história com vocês? O Arnaldo, gente, ele durante muitos anos, né, no início da sua vida, ele era materialista. Não acreditava em Deus, só acreditava na matéria. Ele mesmo gostava de se descrever como um homem com 80 quilos de músculos. Ele era esportista, né? Ali no final dos anos 30, início dos anos 40 em Belo Horizonte. Então, assim, era vaidade pura, né? Vaidadepura.com. E aí ele conta que naquele mundo materialista dele, que o materialista não acredita em nada. Simplesmente em nada. Ele acabou conhecendo Meimei. E ele conhece, Meimei era muito doce, ela desencarnou jovem, com seus 24 anos. Mas a doçura e a bondade desse espírito tocaram o coração de Arnaldo Rocha, né? E aí o nosso Arnaldo, né, acabou casando com ela, desfrutava de uma convivência muito agradável com ela, descobriu o amor junto a ela, mas achava ela muito esquisita. Por quê? Porque ela tinha fé, porque ela conversava com o mundo espiritual, porque ela tinha bondade, amor e acreditava no futuro, que para ele era fruto de um acaso. Imagina só, né? Ele era materialista. Resumo da história. O anjo da morte bateu na sua porta, como sempre de maneira inesperada. Meimei desencarna. Ele sente um vazio gigante no peito e a vida perdia o sentido. Então, quando começava a encontrar um sentido, parecia que perdera o sentido. Mas, como ele mesmo gostava de definir, eu era materialista. Então, fazer o quê? Para nós materialistas, então tudo é o acaso. Ali eu tinha sido sorteado pelo acaso para sofrer. O tempo passou. E aí chega o ano de 1946, ali na Avenida Santos Dumont, em Belo Horizonte, que para quem não é de Minas, existe até hoje nos arredores da rodoviária. Arnaldo está passando cabisbaixo, tristonho, quando de repente o anjo de Deus cruza o seu caminho. Mais uma vez, um outro anjo. Chico Xavier, que se encontrava em Belo Horizonte em algumas atividades, vai em direção a Arnaldo Rocha, que ele, Arnaldo, não conhecia ainda, né? Vale lembrar que na época não tinha internet, não tinha fotografias nem nada, embora o nome de Chico já fosse famoso, e ele, pum, esbarra em Arnaldo Rocha de propósito. O Arnaldo fala, né, que teve aquela reação inicial de, poxa, que absurdo, né? E aí o Chico olha para ele e começa a rir. Naldinho, Naldinho, põe a mão no ombro dele, aperta, como se estivesse vendo um amigo de longa data e fala: Naldinho, fique calmo. Cadê a foto da nossa querida irmã? Cadê a foto dela? E aí Arnaldo Rocha fica estatelado, né? Como ele sabia que tinha uma foto de Meimei no bolso dele. Resumo da história. Chico se apresenta. Arnaldo fica encantado com a doçura, com a mediunidade e principalmente com a maneira de viver de Chico. E se converte ao cristianismo, muito mais do que o espiritismo, ao cristianismo, né? Porque ele gostava de dizer o seguinte: e o que mais tocou não foi a mediunidade do Chico inatacável. Porque, gente, era impossível conviver com Chico Xavier, para quem não teve essa oportunidade.
ou de ouvir histórias de Chico. Eu conheço várias pessoas que conviveram com ele diretamente. Pessoalmente, eu só tive o privilégio de encontrá-lo uma vez, mas conheço várias pessoas que estiveram com ele. O Chico, ele conseguiu algo que poucos conseguem na Terra. O Chico ele era maior do que qualquer religião. Padres respeitavam Chico, pastores respeitavam Chico, né? Pessoas de várias religiões, porque o ser humano Chico Xavier era inatacável. Um homem de uma integridade ímpar, de profunda bondade, de amor, de generosidade. Então, o ser humano, o homem Chico Xavier, talvez tenha sido, e certamente foi, maior do que o médium, né, Francisco Xavier, né, com uma mediunidade extraordinária. Imagina os dois juntos na mesma pessoa. Então foi um presente que o planeta Terra recebeu, embora muita gente ainda não saiba disso. Enfim, Arnaldo começa a mudar sua vida, convive com Chico em inúmeras atividades, décadas e décadas trabalhando em prol do bem, consolando almas, né, reerguendo almas aflitas, enfermas, trazendo pessoas de volta à vida que estavam já desistindo de viver por causa das suas tristezas, através do caminho do amor. E aí que olha que interessante, né? Quis o destino e por isso hoje eu lembrava, gente, que numa manhã como essa, né, de um dia nublado, muitos anos atrás, quando eu tinha recém-mudado para Belo Horizonte, ainda jovem, inseguro, né, sem saber como ia ser a vida, eu tinha vindo do interior de São Paulo, meu pai tinha sido transferido, e lá eu conheci o Espiritismo, estava dando os primeiros passos, embora respeitasse as demais religiões, que sempre respeitei, mas a doutrina foi a que tinha falado mais ao meu coração. Respondia aos meus anseios, né? E me despertava o desejo de ser uma pessoa melhor a cada dia. Aí naquele momento eu fui a Belo Horizonte, vocês se lembram? Na época tinha umas enciclopédias, né? Chamada Barça, Delta Larousse. Não existia internet, né? Minha mãe tinha comprado uma dessas enciclopédias, a gente pagava a prestação carnê e tinha que pagar em Belo Horizonte. A gente morava em Betim, que é uma cidade próxima. Eu lembro que eu peguei o ônibus, fui a Belo Horizonte, estava tudo nublado. Paguei a conta e aí tive uma vontade enorme de conhecer a sede da União Espírita Mineira, a histórica União Espírita Mineira. E aí quando eu fui lá conhecer, né, uma livraria enorme, eu olhava de um lado para o outro, meu Deus, quanto livro, como eu queria saber o que ler para aprender, para conhecer. E aí eu fiz uma prece. Me indique algum livro bom para que eu possa ler. De repente, do nada, me aparece um senhor a meia altura, cabelos grisalhos, né, um bigode branquinho e uma voz de locutor de rádio, né, porque ele tinha uma voz grossa. E seria meu primeiro e único encontro com o Arnaldo Rocha. E nem sabia que era ele na oportunidade, né? E ele falou: oi, meu filho, como vai? Tinha entrado, ele não trabalhava lá. E aí começa a conversar comigo, eu falei que estava começando na doutrina e queria um livro, ele vai até me indicou, Evolução para o Terceiro Milênio, indicação para vocês aqui, livro maravilhoso de Carlos Rizzini, Carlos Toledo Rizzini. E fiquei encantado com aquela energia doce e ao mesmo tempo firme daquele senhor que cruzou meu caminho uma única vez nessa existência, né? Mas deixou uma imagem maravilhosa. E hoje, tantos anos depois, após ele retornar ao mundo espiritual, eu vejo como é maravilhosa, gente, a providência divina. Porque Arnaldo Rocha, tendo sido materialista, podia ter ficado como muitos que ouvem a pílula do evangelho, inclusive eu, às vezes escravizado que na queixa, na dor, é ou não é? Na tristeza, principalmente depois que Meimei desencarnou. Mas ao se abrir para a vida e para o mundo, se tornou um instrumento de luz e de paz, que é o que a vida faz, convidando você e a mim, a realizar no dia a dia. Então, meus amigos, o resumo de tudo isso que eu estou falando, nessa pílula que já está longa, me perdoem aqui, nada mais é do que não importa a dor, a dificuldade que tenha lhe acontecido. Deus sempre se utiliza dos seus anjos para poder despertar o nosso coração. Às vezes esses anjos podem ser outras pessoas, talvez sejam coincidências que você não espera. Talvez os anjos de Deus atuando através de você possa ser até uma doença, né, que faça o seu orgulho diminuir e a nossa sensibilidade aumentar. Às vezes o anjo é uma criança que nasce, é um neto que chega, né? Assim, é um novo emprego que abre as nossas perspectivas de vida. Não dá para saber exatamente como que os anjos de Deus vão atuar na nossa existência. Mas o importante é a nossa mente e nosso coração estarem abertos a eles. Livres de preconceito, livres de medo, livres de angústia. Porque quanto mais, meus amigos queridos, abertos nós estivermos para as grandezas, né, do Evangelho de Deus, tenha certeza absoluta que nunca vai faltar recurso. O recurso não falta para aquele que está fechado para a vida. Imagina só para quem já está aberto. Imagina só para quem já está aberto. Tá bom?
Luz e paz ao seu coração, uma linda e abençoada quarta-feira, que Jesus nos proteja e que nós possamos, né, fazer nossa parte, caminhando aí no nosso dia a dia, para que tenhamos grandes experiências em conjunto com o mundo maior aqui na Terra. Tão bom, né? Tão bom. Ah, que dia nublado gostoso, que lembranças gostosas. Que bom poder ter vocês aí do outro lado para poder compartilhar tudo isso. Muito obrigado, viu? Minha gratidão é eterna. Fiquem com Deus, luz e paz a você, a sua família. Linda quarta-feira e você já sabe. Até breve, até muito, muito, muito breve.